Nós hoje teremos para discutir uma das partes mais interessantes que existe dentro do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem curtinha que acontece no 20º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. No seu item 5, que inclusive encerra o capítulo. O capítulo é curtinho. É o capítulo referente a muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Essa mensagem chama-se Os Obreiros do Senhor. E o que ela tem de especial? O que ela tem de especial é que essa mensagem é a única mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, assinada pelo Espírito de Verdade, que não está no capítulo O Cristo Consolador. Há várias mensagens do Espírito de Verdade. Kardec colocou todas elas no livro, no capítulo específico chamado O Cristo Consolador. Mas esta mensagem ele retirou desse ambiente e trouxe para um outro lugar. E não tem nenhuma outra mensagem do Espírito da Verdade em outro capítulo em toda a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. O que motivou Kardec a realizar esse tipo de exceção é a excelência da mensagem, a sublimidade dos conceitos, e como é típico dos espíritos que são superiores, como é típico nas almas evoluídas, eles conseguem dizer muita coisa em poucas palavras. A mensagem é curta. Ela dá, se fôssemos colocar numa página A4, meia página. Não são mensagens caudalosas de muitos parágrafos, de muitas informações. As frases são curtas, profundamente incisivas e extremamente reveladoras. E na nossa noite de hoje, nós vamos ter a oportunidade de abrir essa página e nos debruçarmos sobre ela para retirarmos as lições que o Espírito da Verdade conseguiu trazer para nós nessa noite. O Espírito de Verdade apresenta 12 inserções da sua fala dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Não são 12 mensagens, mas são 12 inserções do seu nome. Ele faz o prefácio, assina o prefácio e assina algumas mensagens no capítulo 6º. Mas agora, o que reserva para nós o Espírito de Verdade no capítulo 20? Ele começa essa mensagem assinalando para nós os tempos de transição do planeta. Ele começa a mensagem no primeiro parágrafo, assinalando que se aproximam os tempos em que as profecias feitas sobre a modificação da humanidade iriam se cumprir. Abre a mensagem apresentando para nós os sinais efetivos de que tudo aquilo que estava consignado tanto no sermão profético de Jesus, apresentado nos capítulos 24 e 25 do livro de Mateus, aonde Jesus vai apresentar os diversos sinais da transição, como também aquilo que está assinalado na obra O Apocalipse de João, o livro que encerra o Novo Testamento. Todas aquelas informações sobre as transformações que a humanidade passaria estariam se cumprindo nesses tempos. Aproximam-se os tempos em que as transformações do planeta hão de se cumprir. Os sinais que nós deveríamos esperar para a modificação do orbe, o processo de transformação do planeta estaria se operando naqueles dias até os dias atuais. É muito importante que a gente observe que, para os espíritos superiores, os tempos são contados de uma maneira mais elástica do que nós costumamos ver na nossa estreita visão humana. Quando se diz se aproximam, não significa naqueles dias, naquelas semanas, mas significa que nas décadas, nos séculos que estamos atravessando, começa a se configurar o processo da transformação do planeta. Qual é a síntese da ideia dessa transformação? A síntese da ideia das transformações do orbe é que o planeta experimentará um período de convulsão social, que não são convulsões geológicas,
Segundo Kardec, não são as entranhas do planeta que se modificam, mas as transformações ocorrem efetivamente, sociologicamente, conflito de ideias, conflito de pensamentos, dificuldades de entendimento entre pessoas. É essa convulsão das ideias que caracteriza o período da transição planetária. E nós estamos atravessando isso. Não é preciso ser atento demais para perceber que estamos num processo como se fosse uma guerra de ideologias distintas. E esses sinais são os que indicam o processo de efervescência da transição planetária. Ele se opera porque entidades que precisam ainda de uma última chance para reencarnar no planeta estão tendo essa chance agora em que as portas do mundo espiritual inferior se abrem e essas entidades descem como uma oportunidade última para que elas se encaixem no fenômeno da vida, aprendam o amor e consigam se transformar. Mas nem sempre dá certo. E mesmo lhes sendo oferecida essa oportunidade de mudança, muitas dessas almas empedernidas, endurecidas no mal, ao encarnarem na Terra, apesar do esquecimento do passado e do diligente trabalho que os espíritos fazem para sensibilizar, algumas dessas almas se transformam, se modificam, se colocam de pé e se oferecem para uma transformação efetiva. Mas muitas delas permanecem nos seus propósitos inferiores, infelizmente, acenando com ideologias enlouquecidas, arrastando milhões de pessoas para as suas propostas, que são muito distantes do bem. Essas propostas servem para separar o joio do trigo, para que nós nos definamos se nós somos verdadeiramente aquecidos pelos propósitos superiores ou se as nossas almas ainda se sentem guindadas a seguir as ideologias perniciosas que graçam no nosso planeta nos dias de hoje. Ou se ainda somos daqueles que odeiam os que são diferentes de nós e expressamos os nossos processos de intolerância. Na síntese dessas transformações do mundo, falam os espíritos, descerão grandes levas de entidades perturbadas que convulsionarão o planeta. Nós teremos que nos definir entre o bem e o mal. E nos definimos pelo bem quando optamos não seguir as propostas do mal e também quando não odiamos as propostas do mal. Porque não seguir o mal e odiar o mal também é um sinal de imperfeição moral. Nós temos que aprender a ter a tolerância, capacidade de conviver com elas. E a partir dessa experiência majestosa que estamos vivendo de testemunhos, de sangrar as nossas almas para continuarmos no caminho correto, nós que perseverarmos até o final, experimentaremos a permanência no planeta. Enquanto aqueles de nós que nos perfilarmos na direção do desamor, do ódio, da mágoa, do ressentimento, aqueles que formos maus, endurecidos e que não estivermos propensos ao bem, deveremos experimentar um processo de migração planetária para outro espaço para continuar o nosso trabalho evolutivo. Essa é a síntese daquilo que podemos entender como sendo as transformações do planeta, assinalados dentro da mensagem, como se esses fossem os tempos em que essas ideias, esses conceitos estariam prestes a acontecer. Quando na mensagem o Espírito de Verdade desenha este cenário, ele pinça de dentro dela um tipo específico de elemento encarnado no planeta e chama a esses de os obreiros do Senhor. Os obreiros do Senhor não são necessariamente espíritos que estão ligados ao espiritismo diretamente. Não são companheiros que estão efetivamente lidando com a causa espírita. Os obreiros do Senhor, eles estão em todas as frentes de trabalho. Nos ambientes religiosos, dentro do espiritismo e fora dele, nas outras doutrinas. Nos ambientes profissionais, exercendo suas atividades como médicos, como advogados, como bombeiros, como os diversos profissionais que a nossa sociedade possui, os professores, todos aqueles que lidam no bem e que podem assinalar uma melhoria da sociedade.
estão inclusos entre os obreiros do Senhor. Nós, portanto, podemos identificar que as nossas vidas podem ter o chamamento de sermos os obreiros do Senhor quando as nossas vidas estão identificadas com o bem. O bem, ele não tem uma fronteira tipicamente religiosa. Em todos os lugares onde se sinaliza o interesse pelo coletivo, o interesse pelo bem da humanidade, ali está presente a graça da presença do Senhor. E por isso, designando esses que são os chamados obreiros do Senhor, ele começa a apresentar as características que esses terão. Porque muitos serão obreiros, mas não do Senhor. Mas os obreiros do Senhor, aqueles que operam no bem, dentro do ambiente religioso ou fora dele, em todos os espaços que a nossa sociedade assim permite, eles possuem, no dizer do Espírito de verdade, 4 características que sinaliza especificamente qual é o perfil psicológico que nós podemos dizer: eu estou incluso entre os obreiros do Senhor. Eu acho que eu tenho essas características. Vejamos se nós temos. É preciso fechar a cartela. É preciso bater a cartela e fechar todo o bingo para ser identificado como um obreiro do Senhor. Primeira característica que nós temos: o desinteresse das suas ações. Aqueles de nós que realiza as tarefas que faz, com algum interesse de vantagem pessoal, com algum interesse em que coloca os seus objetivos pessoais acima dos interesses coletivos, não é um obreiro do Senhor. Porque o obreiro do Senhor é aquele que, na verdade, se identifica como o homem de bem, pensa no outro antes de pensar em si mesmo. Não age como interesse pessoal, não atua no sentido da promoção da sua própria personalidade, não está focado em si mesmo, mas está focado em oferecer-se para que o objetivo ao qual ele se dedica seja maior do que ele próprio. Independente da área que ele atue, é no hospital, é numa sala de aula, é numa corporação, é num centro espírita, é na igreja protestante, é no espaço qualquer que eu me movimente, aonde o bem possa ser oferecido. Nesses locais aonde eu me coloco, eu preciso mostrar que o mais importante no meu sentimento não sou eu, mas aquilo que me circunda. Como que eu posso saber se eu realmente sou capaz de ser alguém que age por desinteresse? Dentro da mensagem, que tem apenas meia página, o Espírito de Verdade dá 3 indicações de que significam aqueles que têm desinteresse. Primeiro, ele faz silêncio entre as discórdias. Ocorre uma discórdia, eu faço silêncio. Eu estou, de repente, numa determinada circunstância, houve uma briga, eu silencio. Eu faço silêncio das circunstâncias onde eu estou vivendo. Quando eu faço isso, que pode ser no meu lar, quando há conflito, os filhos brigam, há desentendimento no casal, a família não está em harmonia, e eu, na verdade, faço silêncio para que as discórdias não avancem, sacrificando, às vezes, os meus interesses em favor do coletivo, eu estou na condição de obreiro do Senhor. Quando eu faço silêncio dos vossos ciúmes, então diz o Espírito de Verdade, aquele que conseguiu impor silêncio entre as vossas discórdias, que fez silêncio entre os vossos ciúmes. Ah, porque fulano foi chamado, eu não fui chamado. Porque fulano foi promovido, eu não fui promovido. Porque o outro ganhou e eu não ganhei. Essa discussão de querer para mim em vez de querer para o outro, quando eu consigo tirar de mim esse interesse das coisas para mim primeiro e depois para os outros, eu estou alinhado com um propósito superior. Então, quando eu consigo colocar os interesses morais acima dos interesses materiais, quando os meus objetivos e os meus propósitos não estão relacionados com a minha história, mas sim no pensamento do coletivo, o que é melhor para o coletivo, então eu vou silenciar para que o coletivo prospere. Em síntese, esse desinteresse
é apresentado quando nós nos movimentamos para que não haja prejuízo para a obra. Então, veja, existe uma escola, houve um problema na escola, para não dar problema à escola, eu recolho. Eu vou criar maior confusão. Não sou obreiro do Senhor. Não sou obreiro do Senhor. Eu estou na casa espírita, pois agora eu vou criar confusão. Não sou mais obreiro do Senhor. O obreiro do Senhor faz silêncio. Silêncio da discórdia, silêncio dos ciúmes e silêncio com relação ao que possa trazer prejuízo para a obra. Em síntese, como diz a mensagem, ele atua em cima do processo da renúncia. Ele não foca em si, ele foca no trabalho. Essa é a característica número 1. Característica número 2. Além de agir por desinteresse, característica número 2, ele é colaborativo. Aquele de nós que no nosso ambiente de trabalho, em casa, no centro espírita, em qualquer lugar que estejamos, não somos colaborativos, não estamos perfilados entre aqueles que servem ao ideal superior. Aqueles que verdadeiramente procuram trabalhar em equipe, aqueles que são capazes de se reunir com os outros para produzir, esses estão assinalados para serem aqueles que são marcados para serem contados entre os obreiros do Senhor. Até mesmo hoje, na administração moderna, se comenta tanto de que aqueles que trabalham sozinhos não são marcados para o sucesso profissional, que dirá para o sucesso espiritual. Então, diz o Espírito de Verdade, ele trabalha junto com os outros, tem predileção pelo trabalho em equipe e, sempre que possível, atua para que os esforços de todos se juntem para que o resultado seja melhor. Procura articular o que tem de positivo em cada um para que o resultado seja a soma das qualidades e não para que o resultado seja a soma dos defeitos de cada um. Não trabalha para conspirar contra as fragilidades do outro, mas age cobrindo as fragilidades que o companheiro de equipe tem para que o resultado final seja positivo. E, nesse sentido, para tornar mais claro, o Espírito de Verdade deixa até uma frase, que seria a frase usada pelos que são chamados os obreiros do Senhor. Diz o Espírito de Verdade, que ele diz: irmãos, trabalhemos juntos. Não é trabalhemos separados, é juntos. Assim, irmão, trabalhemos, cada um num canto. Não é assim. É irmãos, trabalhemos juntos, ou seja, integrados, dentro do movimento espírita, o trabalho de unificação. Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Os esforços é o que eu tenho de positivo, não são as deficiências. Unamos os nossos esforços. Fulano é bom disso? Ele vai fazer. Fulano é bom daquilo? Unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Então, é unir os esforços de todos para que o Senhor, ao chegar, encontre a obra já concluída, já acabada. Então, o que nós encontramos aí? A obra do Senhor não é o centro espírita. A obra do Senhor é o bem. Então, fazer o trabalho para que a escola progrida, para que o hospital progrida, para que a minha atividade profissional, qualquer que seja, progrida, para que o centro espírita progrida, para que a instituição protestante progrida, para que todas as instituições que estão alinhadas com o bem cresçam. E tem uma fala, uma palavra usada pelo Espírito de Verdade nessa frase, que está traduzida assim: a fim de que o Senhor, quando chegue, encontre acabada a obra. Esse acabada aí está no sentido de concluída, terminada, edificada, feita. Mas tem alguns companheiros que leem isso de maneira errada e dizem assim: irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços para que, quando o Senhor chegar, encontre a obra acabada, a obra arrasada, destruída. Não é esse o propósito. Mas alguns companheiros se juntam, reúnem os seus esforços para destruir as sinalizações que o bem possa edificar sobre o planeta. Esses que se reúnem
para destruir a obra do Senhor, evidentemente não são seus obreiros. Terceira característica, indicada pelos trabalhadores do bem, pelos obreiros do Senhor, diz o Espírito de verdade que eles serão reconhecidos pela capacidade de exercerem a caridade entre os homens. O dom de socorrer as pessoas, o dom de estender auxílio, o dom de se sentirem corresponsáveis das responsabilidades dos outros. Aqueles que dizem, não, nós vamos socorrer, nós vamos ajudar. Ele está sempre preocupado em fazer algo para socorrer os que estão em seu derredor. Essa característica, o dom de ser prestativo, de ser atento às dificuldades do próximo, é uma característica presente em todos os 18 casos de espíritos felizes apresentados na segunda parte de O Céu e o Inferno, nos casos enumerados como espíritos felizes. Ali nos espíritos felizes do Céu e o Inferno, vamos encontrar 18 casos distintos. Esses casos são de espíritas não espíritos, são homens, são mulheres, são velhos, são novos, são atuais, são do passado. Existem circunstâncias distintas, mas há um traço dominante da personalidade deles. Todos eles são prestativos, são preocupados com o semelhante. E essa característica volta a aparecer aqui, porque a caridade acaba sendo o dom que permeia o esteio da personalidade dos chamados obreiros do Senhor. E para fechar as características que eles possuem, para concluir esse fenômeno que nós temos com relação às dificuldades que nós atravessamos, é muito importante que a gente identifique entre os obreiros do Senhor a última das suas fácies. A última face é eles que já são identificados dentro desta mensagem como sendo marcados pelo desinteresse, como tendo um espírito de cooperação e tendo efetivamente o dom da caridade, possui como quarta característica das suas atividades a capacidade de não se atemorizar diante das dificuldades. Ah, que qualidade linda! Eles não se atemorizam diante do mal, diante das dores, diante das dificuldades. Uma leitura atenciosa do livro Paulo e Estevão nos fariam perceber que Estevão e Gesiel, convertido ao cristianismo, possui essas quatro características. O próprio Emmanuel, ao defini-lo dentro da obra, diz que Estevão era um espírito desassombrado. Ele não tinha medo das circunstâncias, ele não tinha temor sobre o que iria acontecer. Ele, diante das dificuldades, sempre se entregava para que Deus tomasse conta de todas as coisas, sem temer pelas consequências, compreendendo que o Senhor cuidaria daquilo que fosse necessário e que a imortalidade da alma, seu grande trunfo, daria a condição de que as dores do mundo lhes fossem todas passageiras. Então, essas características, elas vão apontar para nós importantes sinais que a gente precisa observar se nós somos, de fato, os chamados obreiros do Senhor. E na sequência do texto, ele vai definir um outro grupo de espíritos. Os obreiros do Senhor são esses, que têm essas quatro características. Agora ele vai falar de um outro grupo, um segundo grupo que não é de obreiros. O segundo grupo não é obreiro. O segundo grupo é formado por quatro características também. Quatro características. Quais são as quatro características do não obreiro? Daquele que não possui efetivamente os dons, o perfil psicológico dos que servem ao Senhor. Ele poderia, naturalmente, fazer apenas um contraponto. Ah, se é desinteresse, é o que trabalha interessado. Ah, se o problema é cooperação, são os que não cooperam, mas não é. Ele define outros aspectos para compor as características daqueles que são os não obreiros. Característica número 1, isso aqui é para a gente não ter nenhuma, tá? Aquele era para a gente ter todas, agora não pode ter nenhuma dessas. Lá vai.
Característica número 1, eles são egoístas. Pensam em si. Eles são impiedosos para com os outros. Eles são cruéis. A pessoa está passando dificuldade, ele vê, mas ele não ajuda. Ele não tem a sensibilidade com a dor do semelhante. Ele não ajuda e é impiedoso. São os egoístas. As almas que efetivamente possuem como característica essencial pensar primeiro em si, ao invés de pensar nos outros. Eles não estão preocupados com o semelhante. Eles estão focados na sua própria condição de satisfação íntima. Primeiro eu, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando nós focamos nas questões para pensar primeiro em nós, já não somos mais contados entre os chamados obreiros do Senhor. Característica número 2, apresentada pelo Espírito de verdade. Eles possuem como traço dominante das suas características o orgulho. Orgulho em que sentido? Diz o Espírito da verdade, sentem prazer em esmagar aquele que é fraco. Como ele tem orgulho, ele humilha as pessoas, ele esmaga os indivíduos, destrói as pessoas quando ele pode, com o pequeno ou grande poder que ele possua. Ele adora o gozo dos bens da terra, adora usufruir os recursos que a terra possui, se sente maravilhosamente bem confortado com o conforto de tudo aquilo que a vida material lhe pode oferecer e coroa todas essas circunstâncias com o orgulho de ser aquilo que ele é, com a pretensa ideia de que ele vale mais do que as outras pessoas. Essa é a segunda característica. A primeira, ser egoísta. A segunda, ser orgulhoso. A terceira característica, adora uma dissensão. Gosta de jogar o prurido da discórdia nos lugares por onde passa. Ele facilita com que a desordem aconteça. Eles retardam o processo da colheita do bem. Atrapalham para que a colheita do bem não se configure. E o que puder fazer para não cooperar para que ela aconteça, também vai fazer. Como se pode ver, esses estão muito distantes dos obreiros do Senhor. Eles não são obreiros imperfeitos. Eles estão em oposição ao trabalho dos obreiros. Não são aqueles obreiros que possuem uma tarefa pela metade. Não é. Eles estão trabalhando como obreiros no sentido contrário do bem. Então, eles gostam de focar em si e esquecem dos outros no egoísmo. Eles não se interessam pelas pessoas, são orgulhosos, esmagam os outros e, portanto, apresentam o orgulho como traço dominante. Adoram as dissensões, não colaboram com os outros e retardam a colheita do bem. E como quarta característica, são dotados de uma hipocrisia muito grande. Eles possuem apenas uma virtude aparente, uma bondade aparente, mas na essência do seu ser, essa bondade não existe. Eles são, na verdade, aqueles que têm a pretensa face do bem, mas por trás são, inclusive, espíritos que não se sensibilizam de fato com a dor do semelhante e vestem a capa da hipocrisia. E quando a dor lhes alcança, que eles sentem o peso da lei de causa e efeito sobre si, clamam por misericórdia, pedindo para Deus algo em favor de si mesmos, para que não sejam alcançados pelos sofrimentos do mundo. Esses espíritos, com essas 4 características, nós podemos encontrá-los de maneira bem efetiva nos nossos dias de hoje. Porque o nosso objetivo hoje é os obreiros do Senhor nos dias atuais, no momento presente que nós estamos vivendo. Então, vamos tentar trazer esses elementos que a gente está comentando para ver se nós os identificamos nos dias atuais. A primeira característica, o egoísmo, a impiedade, a indiferença pela dor do semelhante, a preocupação apenas com os seus interesses materiais, a busca efetiva de não ajudar as pessoas se não houver interesse por isso, essa característica
ela está marcada por aqueles que entendem que o materialismo seja a melhor opção para nós. É um perfil muito típico para os materialistas, os que negam a existência do Espírito, os que negam a existência de Deus, os que esqueceram que possuem verdadeiramente uma parte espiritual, os que esqueceram que são espíritos que vestem um corpo de carne, aqueles que ilusoriamente se creem apenas matéria e por isso se interessam apenas pelos aspectos materiais da vida. Nesse primeiro aspecto dos não obreiros, o egoísmo, nós vamos encontrar nitidamente toda a quantidade das entidades hoje encarnadas no planeta, que elegem as opções do materialismo como sendo seus roteiros de vida. Aqui estarão aqueles que se opõem aos obreiros do Senhor, porque o materialismo anestesia as nossas condições de entendimento da vida e nos empurra na direção do vício, do erro, de uma série de condutas equivocadas que fazem com que muitas vezes nós percamos grandes oportunidades de fazer o bem. O segundo grupo que nós observamos aqui vem dessa segunda característica, o orgulho. Observemos que a mensagem diz que ele gosta de esmagar o fraco, que ele gosta de pisar nas pessoas, que ele se acha superior aos outros, que ele tem a crença de que ele é melhor do que as outras criaturas. Se nós olhássemos na sociedade de hoje, quem nós poderíamos enxergar com essas características? Os espíritos intolerantes. Nós temos visto, nos dias atuais, uma movimentação muito grande de intolerância no nosso planeta. Nós temos intolerância racial, intolerância política, intolerância racial, nós temos intolerância religiosa, nós estamos cheios de intolerância. Essa intolerância nasce do orgulho, da crença de que eu sou diferente do outro. Ele é uma coisa, eu sou outra. Eu sou de um jeito, ele é do outro. A gente não pode se misturar. Essa ideia de que não somos irmãos é que promove esse afastamento. A intolerância, ela é fruto dessas encarnações maciças de uma série de entidade enlouquecida do mundo espiritual que desceu sobre a Terra, trouxe suas propostas de loucura e muitos de nós nos abraçamos com elas, achando que elas eram realmente as mais interessantes para seguirmos. Uma terceira característica que nós encontramos nesse processo de formação da criatura humana e da identificação dos chamados não-obreiros são as dissensões. O que seria isso? Eles são caracterizados pela dissensão. Eles brigam demais. E quem seriam esses que brigam tanto? Quais seriam essas entidades que possuiriam esse dom de serem tão voltados para as dissensões, que brigam entre si, que não aceitam os outros, que retardam a colheita? Nós estamos vivendo um momento hoje assim no nosso país. A nossa sociedade está toda fragmentada. E as pessoas se dividem em nichos, em segmentos, e um segmento conspira contra o outro. Nós temos hoje, lamentavelmente, uma fragmentação bastante expressiva da sociedade, em que um determinado recorte, se não atende seus interesses, persegue o recorte do outro. O outro daqui, não atendendo seus interesses, persegue o de lá. E se nós observarmos toda a fragmentação que a sociedade passa nesse processo, coloca um segmento contra o outro, num processo de conspiração contra a colheita do bem, atrapalhando o resultado final se nós nos reuníssemos para fazer um trabalho conjunto, em que alguns se colocam em resistência a tudo aquilo que se poderia oferecer. Então, as dissensões podem ser encontradas entre os não-obreiros como sendo esse comportamento de torcer pelo meu segmento e torcer pela desgraça do que é contrário a mim, sem enxergar o coletivo, porque se o outro apresenta algo que seja interessante, mesmo que não seja do meu grupo, se é bom para todos, vale a pena apostar nessa direção. Mas os meus interesses de grupo estão se sobrepondo aos interesses do coletivo maior. É um lamentável processo que indica a nossa imaturidade enquanto sociedade.
E o quarto de todos esses elementos, que seria a hipocrisia, a proposta de uma bondade aparente, desses que fingem determinadas virtudes que não possuem, podem ser identificados como uma sinalização que o Cristo coloca no sermão profético, em que ele fala dos falsos cristos, aqueles que apresentariam-se ao mundo acenando com propostas ilusórias e que nós, acreditando que eles fossem o bem, atravessaríamos as nossas vidas na direção deles e nos perderíamos junto com eles. Então, são as ideologias que a gente percebe que nos afastam do bem. Como que eu vou saber se isso é verdade? Como que eu vou saber se a proposta é boa ou não? Basta perguntar a si mesmo. Essa proposta, ela me leva ao amor? Ela faz com que eu exercite o amor? Ou eu exercito o desamor, a raiva, o ódio, o sentimento ruim? Eu conspiro contra a vida, eu faço algo que destrói a vida. Se eu destruo a vida, se eu odeio pessoas, se eu faço mal aos outros, se eu desejo mal aos outros, não pode ser o bem. Uma proposta dessa não pode ser o bem. Destrói meu corpo, destrói o corpo dos outros, ataca contra a sociedade. Não pode ser uma proposta boa. Então, aqui nós encontramos as ideologias equivocadas, que estão hoje cada vez mais frequentes na nossa sociedade, como que para testar a nossa capacidade de sentirmos o bem em plenitude nas nossas vidas. Na sequência da mensagem, que é tão curtinha, mas tão rica, o Espírito de Verdade vai falar sobre os resultados dessas condutas. O que colherão cada um desses grupos? Os obreiros do Senhor colherão o quê? E esses usurpadores, esses atrapalhadores dos obreiros, colherão o quê? Na mensagem ele diz 3 coisas para cada um deles. Os obreiros do Senhor, assim assinalados, vão colher 3 coisas. Primeiro, ele diz que eles vão colher o cêntuplo do que tiverem esperado. Mas é lógico que vão colher o cêntuplo, eles não têm desinteresse, eles não querem nada para si, tudo que der é muito. Isso faz lembrar uma frase de Lívia, no livro Há 2000 anos, quando desencarnada, observa a condição espiritual que ela está, e ela diz: o que se paga na terra pelas alegrias do céu são migalhas misérrimas. Ou seja, tudo que ela sofreu na terra, que ela acha que foi bem pouquinho, comparado com o que ela recebe lá. Por quê? Porque ela não fez nada na expectativa de receber. Então, por isso que os obreiros do Senhor sempre acham que estão recebendo muito, porque não fizeram nada na cabeça deles, eles acham que não fizeram nada. Quando a gente faz querendo receber, mas o Senhor só me deu isso, me deu pouquinho. Não éramos obreiros do Senhor. Os obreiros vão se sentir profundamente reconhecidos porque não esperavam receber nada, acharam que não fizeram nada de relevante. E um aspecto interessante sobre essa mensagem é que ele diz que essas recompensas de 100 vezes aquilo que se esperava, reservada aos obreiros do Senhor, elas serão entregues para aqueles que não buscaram as recompensas na terra. Então, aqueles que buscaram a recompensa na terra, não as terão no céu. Os que não buscaram, terão. Opa. Então, significa dizer que Chico Xavier não vai receber muita coisa, porque ele recebeu tanta homenagem, ele foi tão bem envolvido, as pessoas tinham tanta atenção com ele, tanto carinho, então, na verdade, já recebeu bastante recompensa. Madre Teresa de Calcutá também deve ter recebido pouca recompensa, porque o mundo todo a admirava demais. Irmã Dulce também não deve ter muita recompensa, porque já recebeu na terra muita coisa. Não é assim. A mensagem diz: são para os que não buscaram na terra. Se o mundo entregou, é outra coisa. A questão é eu ir buscar. A pergunta é: o Chico buscou essa referência na terra? Madre Teresa buscou isso na terra? Irmã Dulce buscou ou o povo entregou sem que eles exigissem? Quem exigir, não as terá. Quem não exigir, as terá. Porque elas são para os que não exigiram, para os que não as buscaram na terra, porque agiram por desinteresse. E o que vai resultar para esses bons obreiros? Qual é o resultado final de tudo isso? O que está dito lá é bem impressionante.
Lá é dito que esses receberão como recompensa os postos mais difíceis na regeneração. Oh, meu Deus do céu! Então você serve com desinteresse, com afinco, e qual é a sua recompensa? Mais trabalho. Vai receber as tarefas mais difíceis. Mas elas são mais difíceis nos nossos olhos, porque aos olhos das almas superiores, elas têm prazer em servir. Elas adoram se entregar. Isso para elas constitui felicidade, poder fazer o bem. Então elas, na verdade, não se sentem oprimidas pela possibilidade de serem novamente convocadas a um serviço dentro de uma perspectiva de regeneração do nosso planeta. Tá, e os outros, os chamados usurpadores, os que não colaboraram, os que atrapalharam a obra? Também tem 3 frases que o Espírito de Verdade deixa para eles. A primeira, não receberão. Por quê? Porque já receberam na terra o que queriam. Queriam tantas coisas, queria ser visto, queria ser notado, já receberam. Do lado de lá, o que fizeram aqui, do lado de lá será nada relevante, porque não fizeram com desinteresse, fizeram para aparecer, não eram obreiros do Senhor, porque não estavam preocupados com o coletivo, mas sim com a sua promoção pessoal, alcançaram seus objetivos porque já receberam na terra o que queriam, do lado de lá não haverá recompensa para essas almas. Ponto número 2. Diz a mensagem que já estão assinalados dentro do mundo espiritual todos os que agem por interesse próprio, para que eles não sejam confundidos com os bons obreiros e acabem recebendo recompensas que não lhes são merecidas. Então, os espíritos diligentemente já observam a movimentação dos homens para saber quais são os que agem de maneira alinhada com os propósitos dos obreiros do Senhor e aqueles que estão perdidos nesse cenário que nós estamos vivendo. E a terceira das características é que, quando vier o momento final da transição, quando todos esses processos de avaliação das almas for tomado, esses que estão atrapalhando o segmento da ideia serão levados no turbilhão da tempestade. O que significa isso? Se eles forem verdadeiramente espíritos endurecidos, se eles forem verdadeiramente almas identificadas com o mal, sem nenhum propósito do bem, se eles forem espíritos egoístas e orgulhosos que oprimem, que esmagam e não estejam interessados em mudar, se eles forem identificados como sendo os maus não tocados pelo bem, então esses companheiros serão convocados para migrarem para outro lugar, por serem almas endurecidas. Mas isso não acontecerá com todas, porque algumas almas estarão no lusco-fusco dessas características. Terão um pezinho aqui e um pezinho lá. Já conseguem fazer o bem, mas eles gostam de recompensa. Até colaboram com as pessoas, mas têm uma dificuldade enorme de fazer isso de forma que o seu nome não apareça nos trabalhos que fazem. Já são capazes, efetivamente, de conseguirem realizar a caridade, mas apesar de fazerem a caridade, ainda fazem muita fofoca, muita futrica, muita confusão. Apesar de fazerem o bem, estão fazendo o bem pela metade, como se eles fossem os anjos das asas queimadas, aquele anjinho do pé torto, da asa sapecada que já não consegue voar, aquele anjinho que não consegue ter todas as características celestes, mas que está em caminho na transformação de ser esse reacionário, esse que resiste ao processo de mudança, e aquele outro que já está plenamente identificado com o bem. Uma boa parte de nós poderemos ser identificados entre esses que são convocados para o trabalho, mas que não são totalmente maus. Os que forem verdadeiramente maus, não tocados pelo bem, vão ser levados no turbilhão. Mas aqueles que estiverem nesse processo de transição já não são mais os maus não tocados pelo bem. E no capítulo 18 da obra A Gênese, onde Kardec fala sobre o sinal dos tempos, no item número 32,
ele diz uma coisa bem interessante, que na transição do planeta, no processo de melhoria do orbe, as almas que ficarão na Terra, nem todas serão almas resolvidas. É possível que nesse processo de construção da nova sociedade, alguns espíritos que são maus permaneçam na Terra. Sim, alguns espíritos que não estão plenamente mudados, pode ser que permaneça. Mas eles permanecem por um processo de observação. Vamos deixá-los aqui para ver se eles realmente ficam ou se eles vão embora. E aí, no fenômeno de um mundo de regeneração, de um planeta que já está transformado, modificado, nós poderemos ter algumas almas ainda com essas características em que se pode apostar. Se fosse comparar com a escola pública, eles estariam em dependência, né? Ficou reprovado, mas ficou só numa matéria, vai para o ano seguinte com dependência na matéria tal. Então, eles estão em dependência no mundo de regeneração para ver se eles se adaptam e permanecem nessa nova sociedade ou se eles realmente não têm condição de ficar e retornam para as outras condições espirituais. Então, é possível que alguns de nós que ainda estamos nesse processo meio confuso de lá e de cá, ainda sejamos identificados com aqueles que deverão ficar no planeta. Se isso acontecer, nós poderemos, então, ser convocados para novas tarefas. As tarefas que nós iremos executar no planeta são diversas. E muitas pessoas pensam assim, eu vou migrar do planeta, coitadinho de mim e tal. Nem todos, isso não é verdade. Os espíritas, muito provavelmente, não serão migrados. Nós não temos o perfil típico de uma migração do orbe. Por quê? Porque a mensagem diz que haverá muita tarefa para ser feita por aqui. Alguns receberão os postos mais difíceis da regeneração. Significa que existem postos mais fáceis. No fenômeno da transformação da Terra no mundo de regeneração, não faz sentido que esse investimento que foi feito em nós se perca e que a gente vá embora para outro planeta quando nós já temos tantos valores amealhados dentro de nós. Não é lógico que as entidades que hoje são espíritas no orbe sejam convocadas para viver em outro mundo, para começar tudo de novo, quando nós poderíamos ser muito mais úteis aqui, ainda que sejamos o anjinho do pé torto, mas para ajudar a sociedade a fazer uma transformação necessária para a mudança do nosso planeta. Que tarefas poderiam ser reservadas para nós? Eu dou 6 tarefas que a gente pode fazer. É uma ilusão pensarmos que na próxima existência estaremos todos nós de novo no planeta, reunidos no Brasil, sendo espíritas novamente, risonhos como somos hoje. Lê do engano. O mais lógico para todos nós nessa convocação das tarefas que deveremos exercer é não reencarnarmos mais no Brasil. Nós estamos tendo um concentrado de espiritismo, vivendo toda a intensidade dessa mensagem para depois, talvez, não estarmos em contato com ela. Para que o perfume dessa ideologia siga conosco para os lugares aonde nós iremos reencarnar. Muitos de nós poderemos reencarnar fora do país. Não tem sentido ficar todo mundo aqui na próxima existência, a gente tem que se espalhar mesmo. Nós temos que nos dispersar pelo planeta em diferentes frentes de trabalho para transformar o orbe. É muito confortável ficar aqui no Brasil fazendo espiritismo num local onde todo mundo nos entende. Então, eu vou dar 6 perspectivas para o futuro. Perspectiva número 1. Reencarnarmos fora do Brasil, fora do ambiente religioso, para trabalharmos os conceitos do perfume do Evangelho e do Espiritismo em outras áreas do conhecimento. Renascer em outros países para trabalhar na educação, para trabalhar na saúde, para trabalharmos dentro de governos, para exercermos papéis na sociedade, para humanizar esses ambientes. Perspectiva número 2, renascermos fora do Brasil, mas no ambiente religioso, mas fora do Espiritismo. Renascermos muçulmanos, renascermos budistas, católicos, protestantes, para humanizarmos essas doutrinas com o pensamento que temos.
oferecermos os esforços de mudança que temos para colaborarmos para que essas doutrinas sejam mais vocacionadas ao amor. Missão número 3: renascermos fora do Brasil, mas com a responsabilidade de divulgarmos o Espiritismo lá. Renasceríamos com as ideias inatas do Espiritismo e levaríamos as primeiras noções para a construção de um movimento, porque algo dentro de nós clamaria nas nossas almas pelo interesse pela doutrina espírita. Aqui nós temos 3 oportunidades. Dou mais 3. Renascermos dentro do Brasil, mas longe da religião. Nós vamos renascer no Brasil com o conhecimento espírita que eu tenho para trabalhar na área da educação, na área da saúde, na área da administração pública, em qualquer lugar da nossa atividade profissional, mas sem necessariamente o contato com a espiritualidade, para que eu possa contribuir nesses ambientes. A política precisa de bons nomes. A educação precisa, a saúde precisa, a segurança precisa, a sociedade precisa. Não é só em espiritismo que se faz bons homens. Perspectiva número 5, a segunda desse segundo grupo, é renascer dentro do Brasil, mas longe do espiritismo. Nós poderíamos renascer protestantes, católicos, sacerdotes católicos, exercermos a nossa atividade em outros braços do cristianismo ou em outras religiões de matrizes africanas ou o que quer que seja, para fazer o processo de aproximação de todos nós. E como última dessas propostas, alguém vai precisar ficar para fazer isso? Alguns de nós, de repente, estamos marcados para renascer dentro do Espiritismo para continuar a tarefa. Essa será uma das tarefas mais fáceis. As tarefas mais difíceis serão para aqueles que forem mais identificados com os obreiros do Senhor. Preparemos-nos assim para a tarefa grande, que não é essa. Nós estamos em treinamento, nós estamos em aprimoramento dos nossos conceitos e exercício de virtudes, porque a verdadeira tarefa para todos nós será na próxima existência, onde na condição de obreiros do Senhor, onde na condição de sermos contados entre aqueles que servem a Deus, poderemos estar em diferentes cenários da sociedade para exercer o papel. Então, nos esforcemos agora para conseguir todas as virtudes possíveis, porque quando o véu do esquecimento descer sobre nós na próxima existência, nós teremos que dar conta de tudo aquilo que foi semeado dentro de nós. Boa sorte para todos nós nesse término de existência, no aproveitamento efetivo das nossas virtudes, e boa sorte para todos nós na próxima existência, em que, derramados sobre a face do planeta, estaremos convocados para o grande trabalho de regeneração da humanidade.